Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Esta é a nossa segunda aula do módulo do tórax. Na primeira parte, nós recapitulamos alguns aspectos importantes, tanto da anatomia como alguns aspectos técnicos da tomografia e da ressonância. Agora, daremos início à análise e interpretação das imagens por tomografia e por ressonância, demonstrando os principais pontos anatômicos desta estrutura. Vamos comigo? Então, vamos lá. Nesta imagem, nós estamos observando uma tomografia do tórax no plano axial, onde identificaremos esses pontos anatômicos. Estrutura de número 1, eu estou apontando aqui o pulmão direito, mais próximo ao ápice pulmonar. Número 2, pulmão esquerdo. Ponto de número 3 é a traqueia. Ponto de número 4 é o osso externo. Ponto de número 5, observa-se a costela, um arco costal. E o ponto de número 6, nós estamos observando aqui a vértebra torácica. Nesta outra imagem, vamos observar um detalhe. Nós não visualizamos mais a traqueia, e sim abaixo da bifurcação da traqueia, onde o ponto de número 7 corresponde ao bronco principal direito e o ponto de número 8 ao bronco principal esquerdo. Neste ponto de número 7, nós estamos na transição entre o bronco principal direito e o bronco intermediário. Vamos observar nesta imagem o início da divisão entre os lobos, tanto do pulmão direito quanto do pulmão esquerdo. Ponto de número 9 corresponde ao lobo superior do pulmão direito. Ponto de número 10, lobo superior do pulmão esquerdo. Neste outro corte, olha que interessante, o ponto de número 11 corresponde à fissura oblíqua do pulmão direito. E o ponto de número 12 corresponde à fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Identificando essas fissuras, e nesta outra imagem, fica fácil vocês identificarem os 3 lobos do pulmão direito e os 2 lobos do pulmão esquerdo. Vamos lá. Número 9, lobo superior. Observem que aqui nós temos uma fissura. Esta é a fissura horizontal do pulmão direito. E abaixo da fissura horizontal do pulmão direito, nós temos quem? O lobo médio. Abaixo do lobo médio, e o que divide aqui o lobo médio e o lobo inferior, nós temos a fissura oblíqua. E abaixo da fissura oblíqua, então, nós temos o lobo inferior. Então, recapitulando aqui esses 4 pontos anatômicos, do lado direito, nós temos lobo superior, dividido pela fissura horizontal, nós temos aqui o lobo médio. E dividido pela fissura oblíqua, nós temos o lobo inferior. E aqui do lado esquerdo, nós temos lobo superior e o lobo inferior, identificando a fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Nesse outro slide, nós temos aqui alguns pontos que inclusive já foram identificados, porém é importante que vocês reforcem aí os principais pontos. Número 4, então, o osso externo. Número 5, costela, aqui também a costela. Ponto de número 17, a escápula do lado direito. E o ponto de número 6 é a vértebra torácica. Neste outro slide, o número 14 corresponde ao lobo médio do pulmão direito. Aqui a divisão da fissura oblíqua e abaixo da fissura oblíqua nós temos o lobo inferior. Do outro lado, no número 16, nós também temos aqui o lobo inferior, porém agora do pulmão esquerdo. Olhem a fissura oblíqua. E o ponto de número 18 está caracterizando aquela estrutura em que eu falei o seguinte, que era o resquício do desenvolvimento embrionário do lobo médio, que é conhecida como língula. Então, na região anterior e inferior do pulmão esquerdo, nós teremos a involução do lobo médio, que é a língula, chamada de língula. Agora, vamos observar aí as principais estruturas, porém, no plano coronal. Começando pela divisão dos lobos. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Onde nós temos aqui, ó, a fissura horizontal. No lado esquerdo, nós temos lobo superior e nós temos aqui o lobo inferior. Então, vamos novamente. No ponto de número 9, nós temos o lobo superior do pulmão direito. Aí, a fissura horizontal.
Abaixo da fissura horizontal nós temos quem? O lobo médio. E aí identificamos aqui também a fissura oblíqua, onde nós teremos abaixo o lobo inferior. No número 10 nós temos o lobo superior do pulmão esquerdo, fissura oblíqua, lobo inferior do pulmão esquerdo. Agora, identificando as principais estruturas anatômicas das vias aéreas. Número 3, traqueia, até a região da bifurcação da traqueia. No seu interior, observaríamos quem? A carina. Aí, dando origem ao bronco principal direito, bronco principal esquerdo. Depois, daremos continuidade aos brônquios, tanto os brônquios lobares, até chegar aos brônquios segmentares. Todas essas ramificações que vocês observam correspondem aos brônquios segmentares, porque bronquíolos e alvéolos são estruturas muito pequenas, que só seriam observadas através de uma lâmina, né? São estruturas microscópicas. E na imagem, por tomografia, por ressonância, nós estaremos limitados até a visualização dos brônquios segmentares. Então, seria muita precisão eu falar, identificar aqui um alvéolo pulmonar. São estruturas muito pequenas. Então, vamos combinar o seguinte, que todas essas ramificações nós classificaremos apenas como brônquios segmentares, ok? Antes de encerrarmos essa segunda parte, eu quero recapitular todos esses pontos com vocês. Vamos dar o start aqui novamente, mas de uma forma direta. Número 1, nós temos o lobo superior do pulmão direito. Número 2, nós temos o lobo superior do pulmão esquerdo. Número 4, externo. Número 3, traqueia. Número 5 é um arco costal. Número 6 é a vértebra torácica. Próximo slide. Bronco principal direito, bronco principal esquerdo, lobo superior direito, lobo superior esquerdo, fissura oblíqua direita, fissura oblíqua esquerda, lobo superior, fissura horizontal, lobo médio, fissura oblíqua, lobo inferior do lado esquerdo, lobo superior, lobo inferior, visualizando fissura oblíqua do lado esquerdo. Número 4, novamente, externo, arcos costais, escápula, vértebra torácica, lobo médio, lobo inferior do pulmão esquerdo, e aqui a língula. No plano coronal, lobo superior, lobo médio, fissura horizontal, lobo inferior, onde nós estamos também aqui na base pulmonar, lobo inferior do lado esquerdo, lobo superior, correspondendo à estrutura de número 10, traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, caminhando o brônquio intermediário, brônquio lobar superior. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixo o roteiro para estudos. Nos vemos na próxima aula.